Olá, boa noite. Como vai? Vai bem? Está no ar pela TV Pantanal, canal 22, uma emissora do Grupo Gazeta de Comunicação, programa Opinião. Não há de ver que sextou? Então, a semana voou, né, rapaz? E a gente está aqui, firme e forte, ou firmes e fortes. É muito bom estar com você em mais uma ocasião como esta, não é? E fechando a semana. A gente fecha a semana com chave de ouro, porque está aqui a postos com a gente já a Emirela Martins. Daqui a pouco eu falo o nome completo dela, tá? Mas Emirela Martins, tenente-coronel, ela que coordena a Patrulha Maria da Penha, e esse é o principal assunto desta entrevista, como sempre, né? A gente faz sempre questão de estar abordando isso aqui, não só com a Emirela, mas com todos que estão direta ou indiretamente ligados nesta área de prevenção, de políticas públicas, para a gente tentar reduzir esses números aí que infelizmente nos envergonham, que são as agressões domésticas, especialmente contra a mulher. Lorenberg Alves, boa noite. Boa noite, Paulo Coelho, e um grande abraço, mas um grande abraço mesmo a todos os nossos telespectadores, a razão maior do nosso programa. Verdade. E você, então, esteja bem à vontade para interagir com a gente, tá? Tem alguma pergunta, alguma dúvida? 99932-2529. É o WhatsApp do programa Opinião. Você pode, sobre essa questão, é muito delicada, eu sei que é muito delicada. Muitas pessoas não gostam de se expor, de colocar a situação. É uma oportunidade que a Emirela sabe como orientar, inclusive. Se não quer se identificar, não tem problema. Você manda aqui a sua dúvida, depois a gente passa para ela e ela vai achar uma forma de... O importante aqui é ajudar, fazer com que este programa sirva de ferramenta, que ajude, que auxilie aí, para que você possa ou se ajudar, ou ajudar a outra pessoa, um vizinho, enfim, etc, etc. A opinião está no ar, 99932-2529, para você interagir com a gente nesta noite, tá bom? E agradecer também a você que acompanha a Opinião pelo www.gazetadigital.com.br e pela página no Facebook da TV Pantanal. Tenente-coronel Emirela, muito bom recebê-la aqui, viu? Obrigado por ter aceito mais uma vez o convite aqui do programa Opinião, porque sempre quando você vem aqui, a gente traz muitas informações, e as informações diretamente da fonte, ou seja, a Emirela está preparada, capacitada para responder a esses questionamentos ligados especialmente à Patrulha Maria da Penha. A primeira pergunta, ao cumprimentá-la, é: a patrulha continua restrita a alguns municípios? Já expandiu? Tem planejamento para se expandir, enfim, no estado de Mato Grosso? Boa noite. Boa noite, Paulo. Boa noite, professor. Boa noite àqueles que estão nos acompanhando. É uma satisfação, em nome da Polícia Militar, né, participar mais uma vez aqui do programa Opinião, trazendo informações, orientações e uma prestação de contas também para a sociedade, né, sobre o que a Patrulha Maria da Penha tem feito. Com relação à expansão do nosso serviço, no ano de 2021 nós tivemos um aumento de 61%, de presença, de ativação de patrulhas Maria da Penha no estado. Nós tínhamos 12 patrulhas no ano de 2020, e em 2021 nós pulamos para 27. Opa! Tivemos um aumento bastante significativo, sim, bem significativo, e aí distribuído em todo o estado, né, nos 15 comandos regionais, que são as macro-regiões que a Polícia Militar atua no estado, e atendendo 64 municípios. Ainda não estamos em todos, atendendo todos, né? Mas o nosso planejamento é para que a gente possa ativar nos próximos passos, né, que a gente tem que dar, 35. A gente chegar a alcançar o número de 35 patrulhas, aí nós iremos conseguir atender todos os municípios do Mato Grosso. Mas nos polos já está contida nos lá polos, a patrulha? Sim, todos os polos, as cidades principais, já temos Patrulha Maria da Penha. Beleza. Professor Lorenberg. Coordenadora, antes de mais nada, a nossa alegria. Mas a alegria mesmo de tê-la mais uma vez, o nosso programa ganha, e ganha muito com a presença da senhora, e o amigo telespectador já está ganhando. Porque, como a senhora muitíssimo bem já disse, é uma prestação de contas para o conjunto da sociedade. Eu vou pegar carona na resposta que a senhora acabou de nos dar, coordenadora, para
para perguntar o seguinte. Ora, se são apenas 64 municípios, para atingir, como a senhora muito bem, 35 batalhões e cobrir todo o estado, é necessário que mais integrantes ou mais pessoas venham compor a Patrulha Maria da Penha. Para alcançar isso, está faltando muita gente, ou está faltando um pouco, ou médio, ou mediano? Como que funciona essa aritmética aí, coordenador? Está faltando, né, policiais militares. A nossa expectativa com esse próximo concurso que está em andamento, né? Tão logo os policiais sejam formados, a gente tem um efetivo destinado para ativar essas outras patrulhas também, nessas outras cidades que ainda nos faltam ativar o serviço. Essa é a nossa expectativa com o concurso público. Hoje tem um número de quantos? Quantas pessoas, quantos integrantes? Nós temos 68 policiais militares destinados a esse serviço. 68. 68, mas é importante dizer que nem todos eles atuam de forma exclusiva, né? Cuiabá, Várzea Grande, Tangará da Serra, Cáceres, em algumas cidades eles atuam de forma exclusiva, só Patrulha Maria da Penha. Em outras cidades, até por conta de demanda e outros serviços que eles desempenham, né, não atuam de forma exclusiva para a patrulha. Atendem outros grupos vulneráveis, realizam outras modalidades de policiamento ou até mesmo administrativo. Né? Mais mulheres ou mais homens? Nós temos presença, né, de mulheres em todas as nas patrulhas, mas está na média. Não são todas as unidades que têm policiais, né, mas isso também não tem dado um resultado negativo, né? Ao contrário, nós temos observado que os policiais masculinos têm desempenhado com muita dedicação, têm trazendo resultados muito positivos também, né? Mas a gente sabe da importância da mulher policial militar nesse trabalho, até mesmo porque a gente pensa assim, a vítima, ela sofreu uma violência doméstica perpetrada por um homem, né? Então, assim, a gente entende, isso aí é pacífico já, que esse primeiro atendimento, o primeiro contato, ela vai oferecer uma certa resistência, né, de se abrir, e a gente precisa ter esse feedback, ter essa interação com ela, e aí nesse momento a mulher policial militar facilita nessa abertura, nessa aproximação com ela. Mas os masculinos também têm desempenhado um excelente serviço também. Okay. A questão desse efeito, o material humano que é usado, material humano material humano, as pessoas, né, que trabalham na Patrulha Maria da Penha, são só militares ou tem espaço para os civis, ainda que voluntários também? Não, o nosso serviço, a Patrulha Maria da Penha, é realizado apenas por policiais militares, mas é um trabalho realizado em rede, né? Algumas cidades, depois que a Polícia Militar faz o primeiro atendimento, até mesmo por questões de segurança, né? Porque a gente precisa fazer uma leitura do espaço, do local, as condições de segurança que o núcleo familiar se encontra, para então um outro serviço, um civil, né, que seja assistente social, um psicólogo, um outro serviço seja adentre a residência dessa mulher. Então, por isso a importância da Patrulha Maria da Penha, inclusive, fazer o primeiro atendimento. Tá, mas o papel aquele que não, teoricamente, não tem nada a ver com a situação, é preponderante, né? Porque tem nada a ver que eu falo assim, porque acaba tendo, né? Se você é vizinho, eu sempre falo isso aqui, não é porque você é vizinho, aquela história do não meter a colher, tem que sim, você não pode ser omisso numa situação como essa, que pode significar a vida ou a morte de uma pessoa. Então, eu queria que você frisasse isso também, viu, Emiliano, por conta que muita gente acha que estaria provocando um mal maior, né? Eu não enxergo mal maior do que uma, né, morte, por exemplo, ou uma situação muito danosa. Queria que você frisasse essa importância das pessoas que não têm diretamente ligação com uma circunstância de violência, o papel delas e os canais também para estar denunciando. As testemunhas, né? As pessoas que presenciam, seja em local público ou privado, né? A gente percebe que é um temor em se envolver, né? Não querer trazer
consequências, trabalho, ir na delegacia, enfim, se envolver, né? Como eu não quero me envolver. Mas a questão da violência doméstica e familiar contra a mulher é um problema de todos, é de toda a sociedade. Toda a sociedade perde com a violência doméstica. Ali é um núcleo familiar, não é só a mulher que está sendo violentada, toda a sociedade está sendo violentada. E aí, nesse momento de interferência, vamos dizer assim, é o cidadão cumprindo com o seu dever. Né? Não é ir lá separar o casal, interferir na briga, é ligar 190. Inclusive podendo, para fazer a denúncia, né, pedir socorro pela mulher. Inclusive podendo, nem precisando se identificar. Não quero me envolver. Então não se identifique na ligação, mas ligue, salve uma mulher. Né? Isso é importante ter essa consciência que apenas envolvendo toda a sociedade que a gente vai conseguir, e não é utópico, a gente vai conseguir acabar com a violência contra a mulher. Tá, mas aí eu vou esmiuçar um pouco mais essa questão aí. Olha só, perceba. Tem, hipoteticamente, né, falando, o cidadão que está presenciando, não ali mesmo, então tem conhecimento de que está havendo uma agressão à mulher acolá. Ele necessariamente não é uma testemunha, não é? Ele sabe que tem, não é? Ele tem convicção que tem, é melhor ele denunciar do que... Sim. Essa pessoa que não está presente ali é uma testemunha. Porque eu queria saber o que é testemunha quando você fala. Sim, um vizinho, por exemplo, um vizinho de apartamento, de casa, ouve os gritos, ele é testemunha, né, do que está ouvindo. Não está vendo, uma testemunha visual, mas do que está ouvindo ele está sendo testemunha. E que o barulho sugere que seja violência contra a mulher. Né? Recentemente, inclusive, foi vinculado uma campanha publicitária sobre esse assunto, né? Que os vizinhos ligam para o 190 para o barulho de moto que passa em frente da casa, barulho de criança, cachorro latindo, enfim, todas essas outras situações. Mas quando houve gritos de mulher, até mesmo pedidos de socorro, ninguém consegue ligar no 190 para não querer se envolver. Então, isso é uma realidade, né? Ser testemunha de fatos e das pessoas não hesitarem em ligar no 190. E se hesitar aí, que é a segunda parte dessa pergunta que eu acabei de fazer. Muitas vezes, a própria vítima ou o casal em questão não quer que denuncie. A vítima, por conta de zelo ou de medo, né? Isso é pior se ele fizer isso, não faça isso, não se meta. Já vi situações, gente, de a própria vítima, né, que está sendo agredida ali, dizer, não faça isso, não se mete, não, fica na sua, entendeu? Ela não quer, não é que ela não queira o socorro, é porque muitas vezes ela fica com receio de ser pior, né? Então a orientação é que num caso desse aí, não pense duas vezes. Não, se ela estiver sendo violentada, mesmo porque a lesão corporal, a violência física, né, de ação pública incondicionada, independe da vontade dela, o Estado, tendo conhecimento, tem que intervir, tem que agir. E aí é uma oportunidade da gente ter acesso a essa mulher e aí começar a iniciar um trabalho com ela de convencimento, na verdade não de convencimento, de esclarecimento do processo de violência que ela está sofrendo. Né? E por isso que ela tem essas percepções e essas falas, né, de testemunhas para não se envolverem, pedindo, recusando ajuda, né? Porque ela ainda não entendeu que está vivendo um ciclo de violência doméstica. É o comportamento que muitas das vítimas geralmente acontece, principalmente quando ela tem a oportunidade de ter um primeiro ajuda de socorro, né? E aí depois, com o tempo, a gente tendo essa conversa constante e explicando, ela vai enxergando o que está acontecendo com a vida dela e até o momento que ela aceita a ajuda. Dona Embeck, e tem um detalhe, eu vou passar fazer um testemunho aqui, aconteceu comigo, pouco tempo agora, uma pessoa, eu não conheço, não tenho a menor ideia, nunca vi pessoalmente, mas me descobriu meu telefone e aí falou um monte de coisa, falando que o companheiro dela não a deixa em paz, ela não quer mais, e ela troca de número de telefone, ele descobre, ele nunca agrediu assim fisicamente, mas agressão psicológica e verbal acontecem sempre, não é? E aí eu falei, minha cara, não tem outro caminho senão denunciar, eu não sei porque que você não fez ainda. Mas eu tenho medo de ser pior e tal. Eu falei, se você quer ajuda,
como você está me procurando, você precisa tomar a providência, né? E é para já, não espere, porque ela falou para mim que estava cada vez mais sufocada, não é? E ela estava com medo daquilo ali virar agressão física e depois, porque o cara era muito apaixonado, né? Eu acho ainda, né? Faz pouco tempo, apaixonado, muito assim, sabe? E ela estava com receio disso. E aí eu acho que eu fiz certo, né? De falar para ela, ó, procura, então eu falei, tem uma mulher braba aí, que é a Mirella, que ela vai te ajudar, ela vai te orientar, inclusive, sobre esses medos e receios seus, não é? Aí passei seu número para ela lá, sem sua autorização, mas passei, ela deve estar te ligando com o cara dessa aí. Mas ela me passou a informação de que ela já trocou de número, pelo menos, e vai decidir denunciar. Bora ver. E eu acho que você tem que fazer isso mesmo. Você que tem uma situação que se assemelha a esta, não é? Ninguém fica com ninguém de forma obrigatória, não é? Acho que nem por filhos você tem que submeter à violência psicológica ou física, ou seja qual for. Tem que preservar-se, lidar e colocar em primeiro lugar a sua vida, né? Porque é o que importa, senão daqui a pouco pode ser tarde demais. Ou não, Lorenberg? Com certeza, então, tá. Pode ser muito tarde. Coordenadora, eu vou aproveitar a sua sabedoria, o seu conhecimento, a sua experiência, para pedir uma avaliação sobre um projeto de lei. Em alguns municípios é projeto de lei, em outros municípios esse projeto já é lei de fato. E eu estou referindo exatamente àquele projeto que foi aprovado em primeiríssimo lugar em São Paulo. É um projeto que leva ou que obriga o síndico dos condomínios a denunciarem qualquer movimento estranho, diferente, suspeito, nos apartamentos. Em Várzea Grande tem esse projeto, não sei se já chegou a ser aprovado, em Cuiabá tem o projeto e também na Assembleia Legislativa também tem o mesmo projeto. E ele vem paulatinamente crescendo em números de municípios. E aí vem a minha pergunta, na avaliação da senhora, esse projeto, de fato, transformado em lei, pode ser uma contribuição ou não pode ser uma contribuição, uma vez que nos condomínios, ainda que muitas pessoas que moram fora do condomínio não sabem, mas tem muita intriga de vizinhos dentro do condomínio. Não importa se é de luxo ou não de luxo, tem muitas intrigas. Mas aí, no caso, a responsabilidade é para o síndico, né? Então, não é simplesmente o vizinho. Vem de encontro àquilo que eu falei, né? Eu já falei, com relação ao envolvimento da sociedade, né? A gente percebe que aquele ditado de em briga de marido e mulher, não se mexe a colher, já caiu por terra, né? Nós estamos observando uma evolução da sociedade nesse sentido, em passar a participar. Então, essas legislações, estes projetos de leis que são apresentados, é um reflexo disso, né? Dessa participação da sociedade. E eu vejo com extremamente positivo, né? É a oportunidade que nós temos de acessar essa mulher, né? Por mais que, ali, na situação de flagrante, né, salvar de imediato a vida dela. Inclusive, eu não tenho conhecimento do teor desses projetos que o senhor citou, mas tem alguns que eu já tomei conhecimento, em que dá um limite, inclusive, para o máximo, né, que o síndico tem para fazer essa comunicação. Então, é a oportunidade da Polícia Civil ir lá fazer uma investigação, ou até mesmo de um outro serviço. Como eu disse, a gente trabalha em rede, então necessariamente não precisa ser, se for uma ação de polícia, né, vai à polícia, mas nós podemos também encaminhar outros serviços que não seja de polícia e ter acesso a essa mulher e, a partir daí, iniciar esse trabalho de conscientização da violência que ela está vivenciando, né? Utiliza-se de uma situação diferente para chegar naquele foco, naquele objeto, é isso? Exatamente, exatamente. A gente precisa dessas estratégias, né? Inclusive, é algo que a gente tem discutido bastante, como acessar essas mulheres que não buscam o Estado, que não fazem boletim de ocorrência, que não pedem uma medida protetiva de urgência. Então, certo que os últimos números que foram divulgados de feminicídio, né, uma boa parte deles não tinha, as vítimas não tinham nem mesmo um boletim de ocorrência registrado contra o agressor. Não tinha medida protetiva de urgência. Isso aí, inclusive, traz a verdade que essas ferramentas de proteção, de fato,
impedem, né, protegem essas mulheres e impedem o feminicídio. Porque a partir do momento que ela faz a denúncia, ela vai ter acesso a várias ferramentas que o Estado disponibiliza para ela, né? Seja pelo executivo, pelo legislativo ou pelo judiciário. Vai ter acesso a todas essas ferramentas, mas é importante que ela denuncie, é importante que ela fale, que a gente tome conhecimento de quem é essa mulher que está passando pela violência doméstica. Para denunciar, você tem alguns canais, como por exemplo o 197, o 190 também, 190 e o 181. Isso. 181 ou 197, você inclusive vê aí na tela, tá? 197, 181 e tem um 190. E um 190 que está aí também, ó. Então, formas, além do SOS Mulher, que é o aplicativo, não é? Enfim, a gente vai estar falando... Paulo, é importante dizer que o 190 é para situações de urgência e emergência, que está acontecendo no momento, flagrante, ou que acabou de acontecer. Né? 197 e 181, ele pode ser muito bem utilizado para denúncias, né, casos que já aconteceram, e denúncias anônimas também, principalmente, né, aquelas situações em que as pessoas não querem se identificar. Importante saber disso, porque eu vou falar, vou ficar conhecida, não, pode ser anônimo, você não precisa se identificar e a sua identidade será preservada no mais absoluto sigilo. Opinião dá um tempinho só, a gente vai falar no próximo bloco, inclusive dos números aí, falou de feminicídio, né? A Secretaria de Estado de Segurança Pública está dizendo que houve uma redução aí, mas assim, mesmo havendo a redução, continuam acontecendo casos aí de feminicídio, infelizmente, né? Daqui a pouquinho a gente traz aqui, a Emília passa aqui os números mais atualizados sobre esses casos de agressões contra as mulheres. Opinião dá um tempinho só e volta já já. Pois bem, a gente retoma aqui a entrevista ao vivo nessa noite de sexta-feira. A Emirela Martins, o nome completo eu passo daqui a pouco. Eu ia falar o nome completo dela, mas é Perpétua, Emirela Perpétua, tem mais um nome, Martins. Souza Martins. Emirela Perpétua Souza Martins. O nome é Perpétuo, né? O nome não termina, mas mas enfim, tenente-coronel da Polícia Militar, ela que é coordenadora da Patrulha Maria da Penha. O Opinião segue já já com a entrevista. Vamos então agora abrir espaço para as notícias do Gazeta Digital, www.gazetadigital.com.br. Os números da pandemia, olha só. Mato Grosso registrou 7 novas mortes pela Covid-19 nas últimas 24 horas, totalizando aí 14.800 óbitos desde o início da pandemia, segundo a atualização do boletim epidemiológico da Secretaria de Estado de Saúde. Esse boletim foi divulgado hoje à tarde, dia 12. Dia 12? Dia 11, né? Tá errado aí. Hoje, portanto, que foi divulgado esse boletim. Com isso, entre os casos confirmados, os suspeitos e também descartados para a Covid-19, há 93 internações nas UTIs públicas e 43 em enfermarias públicas. A taxa de ocupação de UTIs adulto teve ligeira queda e agora está em 33%. Já os leitos de enfermaria, esses destinados ao mesmo público, também teve redução e encontra-se com 9% de ocupação. Também foram notificadas mais 833 infecções, não é? Elevando aí os casos totais no estado a 716.962. Desses, 2.997 estão em isolamento domiciliar e 698.511 são considerados os já recuperados, de acordo com as informações da Secretaria de Saúde. Outro destaque aí também, ó, no Gazeta Digital, o presidente do PSD,
em Mato Grosso, o senador Carlos Fávaro. Ele reafirmou nesta sexta-feira, dia 11, que será leal à candidatura do deputado federal Nery Geller ao Senado Federal. A afirmação, ou a afirmativa, ocorre em meio às tensões dentro da base governista e também a possibilidade do governador Mauro Mendes, do União Brasil, fechar apoio ao projeto de reeleição do Wellington Fagundes, senador do Partido Liberal. Ao Gazeta Digital, o parlamentar, ele ponderou que o comandante do Palácio Paiaguás tem direito, sim, de dialogar com quem achar necessário, mas enfatizou que o PSD seguirá ao lado de Nery, independente da decisão do governador Mauro Mendes. Abre aspas aí para o senador. O governador Mauro Mendes tem o direito de conversar e também de caminhar politicamente com quem ele quiser. Nós, do PSD, caminhamos com os nossos aliados leais, como o deputado federal Nery Geller, e somos apoiadores aí de primeira hora da candidatura dele ao Senado, afirmou aí o senador da República e presidente do PSD, Carlos Fávaro, aqui no estado de Mato Grosso. Em Nuremberg, eu vi hoje também o Juarez, eu estou vendo uma lealdade muito saudável, né? Lealdade sempre é saudável, mas na política às vezes ela não é líquida e certa. E nesse caso do Nery parece que está havendo. O Juarez Costa, deputado federal do MDB, hoje também falou no mesmo tom: nós estamos com o Nery, independente de qualquer coisa, e Janaína que trilha o caminho dela, parece que a Janaína recuou agora de trocar de partido, e reafirmando isso que o próprio presidente do PSD que está dizendo também, quer dizer, parece que não vai ter essa coisa de migrar lá, de seguir o Mauro, porque o Mauro pode ir lá com... Nem sabe se o Mauro vai apoiar o Wellington, mas parece que está fechado mesmo com o Nery. O Juarez disse que o Nery Geller conta hoje com apoio de 100 prefeitos aqui no estado. Uma grande coisa, se for verdade, né? Paulo, tem um registro que é preciso fazer. O PP, lá nas eleições suplementar para o Senado, ou melhor, desculpe, nas eleições de suplementar para o Senado, é exatamente isso, o PP apoiou de corpo e alma a candidatura do Fávaro. Lá naquele jantar, na casa do deputado Paulo Araújo, que é do PP, ficou acertado. Aliás, o Fávaro estava presente no jantar. Ficou acertado do apoio do Fávaro ao Nery Geller. Isso está tudo tranquilo. Ele está devolvendo o que ele foi ajudado anteriormente. Então não há nenhum favor de um e nenhum favor do outro. Há uma troca de apoios. Antes foi a favor do Fávaro e agora a favor do Nery Geller. Quanto ao apoio de 100 prefeitos, 141 prefeitos, é bom lembrar duas coisas aí. A primeira delas, o apoio de um determinado prefeito a uma candidatura não significa que os seus eleitores ou que o munícipe daquele lugar vai apoiar determinado candidato. E nem que sempre. Não também, né? E nem que não. Até porque os munícipes nem sempre, em sua maioria ou na grande parcela, aprovam a administração municipal. Começa tudo por aí. E aí tem um outro detalhe. Até outro dia, era muito clara o discurso do Wellington Fagundes sendo municipalista. E ele tinha grande apoio dos prefeitos. Porque agora 100 prefeitos são contra ele? Eu tenho muita dúvida a respeito disso. Além do que, o presidente da MM é aliado do Wellington Fagundes. A ver, né? Vamos acompanhar essa novela aí de política adiante.
está funilando, quer dizer, os burburinhos se intensificam a cada dia, não é? Joga-se notícia, Paulo, e se ela pegar, ela continua. Se não pegar, volta para trás. Isso no jogo político é muito comum, amigos. É muito comum. Essa parece que não vai pegar, não. Parece que eu concordo com o Lorenberg aí. É difícil, mas o assunto aqui é Patrulha Maria da Penha, Defesa da Mulher, porque a Emirela está aqui conosco, tenente-coronel da Polícia Militar, para exatamente trazer informações novas ou ratificar aquelas que a gente bate sempre aqui na tecla, que é para proteger e tentarmos diminuir esses números. Por falar em números, a Sejusp, a CESP, está dizendo que houve uma redução no número de feminicídio, né, de 20 para 21. Houve realmente, quais são os números que você tem aí para que a gente possa atualizar o nosso telespectador em não só feminicídio, mas a violência contra a mulher? O feminicídio, assim como o homicídio, né, é o crime que concentra todos os esforços de todas as instituições policiais do Brasil, né? O controle e redução é o principal crime do rol que nós temos que fiscalizar, policiar e reduzir. E o feminicídio não é diferente, né? No caso, com políticas públicas específicas para fazer esse enfrentamento. O feminicídio em 2020 foram 62 casos, né? Em 2021 foram 43, o que expressa uma redução de 31%, né, de 2020 a 2021. É um número significativo, ainda que tivemos 43 mulheres que morreram, né, de fato não é algo que a gente possa comemorar, mesmo tendo reduzido. Mas mostra que nós estamos caminhando, né, com políticas e com ações que têm surtido efeito nesse enfrentamento à redução da violência contra a mulher. Nesse aspecto, você tem a radiografia psicológica disso? Porque assim, o que é o feminicídio? É matar pelo fato de ser mulher. Mas assim, eu penso, e até na cobertura que eu fiz por muito tempo no jornalismo policial, inclusive de próprio feminicídio, né, do cara, que nem eu falei, eu relatei aqui a situação de uma pessoa que me procurou e tal, porque o cara faz muita pressão, ele não aceita o término e tudo mais. Essa causa aí de não aceitar um término de um relacionamento, por exemplo, se for levar ao pé da letra que o feminicídio é que mata por ser mulher, já foge a regra, porque... Não, são duas situações. O preconceito por ser mulher e também decorrências de violência doméstica. Então, se essa situação chegar a, né, Deus o livre, chegar a se tornar uma morte, né, ela vir ser morta por esse homem, vai configurar feminicídio, porque é decorrente de violência doméstica. Entendi. E a radiografia que eu falo é assim, o maior número de casos, de situações, se dá de que forma? Nisso, extraconjugal, infidelidade, enfim, o que é? Eu queria saber se você tem esse parâmetro. O que nós observamos, a maioria dos casos é por não aceitar o término do relacionamento, né? Fica nessa insistência, e principalmente se a mulher retoma a vida dela, né, que seja sozinha ou não, né, estabeleça um novo relacionamento, ou enfim, tem a sua independência, a sua liberdade, e isso aí acaba provocando no agressor, no homem, um sentimento de posse, e ele quer ter o controle dessa mulher, não conseguindo, aí vem a máxima que eles baseiam a vida deles, né? Se não é minha, não vai ser mais de ninguém, e aí vai lá e acaba cometendo esse crime bárbaro. Então esse é o que mais predomina, no nosso estado é essa situação, não aceitar o término do relacionamento. Lorenberg. Coordenadora, tem uma frase aqui, tem uma afirmação da defensora pública Rosana Leite, ela é coordenadora do núcleo da Defensoria Pública, era coordenadora do núcleo da defesa da mulher. Ela fez uma afirmação no dia 27 de agosto de 2020. Eu gostaria muito de uma avaliação da senhora, de uma reflexão. Entre aspas, a medida protetiva de afastamento do agressor tem garantido a integridade física das mulheres.
evitando, inclusive, a ocorrência do feminicídios. A patrulha, além de dar amparo às mulheres, deixando-as mais fortes para sair do ciclo da violência doméstica e familiar, ainda mostra aos agressores que essa importante lei deve ser respeitada, pois se ele se aproximar da mulher, poderá sofrer as consequências do descumprimento, até mesmo da decretação da sua prisão. Fecham aspas. Eu gostaria muito de ouvir uma avaliação da senhora a respeito desta fala. Eu acrescentaria mais uma questão aí para a reflexão da senhora. A medida protetiva, por si só, garante de fato a segurança das mulheres? A medida protetiva de urgência, ela foi justamente a ferramenta, a maior novidade trazida pela Lei 11.340, né? Justamente porque ela tem um efeito cautelar de garantir essa proteção. Todas elas têm o objetivo de garantir essa proteção para as mulheres vítimas de violência doméstica. Mas, de fato, ela deve ser, né, o ideal é que ela seja utilizada, agregada a outras ferramentas, né? A exemplo que veio a Patrulha Maria da Penha, inclusive, o início da patrulha como projeto piloto foi justamente uma análise das medidas protetivas de urgência que não estavam sendo cumpridas pelos agressores, né? Então, ou seja, aquela mulher que já tinha pedido socorro ao Estado e já tinha recebido uma atenção, né, através da medida protetiva de urgência, mesmo assim o agressor não estava respeitando. Então, a partir daí, veio a ideia, a proposta de fazer a fiscalização, porque até então não tinha nenhum serviço, nada que pudesse tirar, né, ajudar nessa fiscalização no cumprimento, potencializar para que, de fato, o agressor cumprisse essas ordens judiciais. E aí veio a Patrulha Maria da Penha. Então, assim, além da patrulha, temos o aplicativo SOS Mulher, temos a medida protetiva online, um boletim online. Então, são tudo ferramentas que devem ser utilizadas de forma agregadas, né? E os outros serviços dessas instituições que atuam em rede com o Poder Judiciário, com a Polícia Militar, aí entra as questões da assistência social, né? Enfim, tem que ser em conjunto. E, de fato, a Patrulha Maria da Penha, devido a essa missão de fiscalizar o cumprimento das medidas protetivas de urgência, aí a consequência do não cumprimento é a prisão, porque configura um crime, né? Inclusive o único crime que a Lei 11.340 trouxe, é o descumprimento dessa medida. E aí, configurando isso, a Patrulha Maria da Penha, estando ele em situação de flagrante, a patrulha prende, conduz, e podendo, aí apresentando ao Poder Judiciário, ele podendo, inclusive, permanecer preso ou usar tornozeleira. Enfim, tem várias consequências que o juiz vai definir para a situação. Ok, Opinião está entrevistando aqui a Tenente Coronel Emirela Martins, da Patrulha Maria da Penha. Eu tenho que ir no intervalo comercial, eu quero só destacar a desembargadora Maria Helena Póvoas esteve aqui conosco há 2 dias, como diria no interior, né? Há 2 Antontes. Ela esteve aqui há 2 dias e falando, ressaltando justamente isso, né? Isso que a Emirela está falando, desses mecanismos aí, SOS. E falou também a questão do botão do pânico, só que aí no caso das medidas protetivas, né? A mulher, para acionar, ela tem que estar obrigatória. São 2 tipos de botão do pânico, né? Tem o botão do pânico do aplicativo SOS Mulher, né? Que é no celular, no aplicativo mesmo. E tem o botão do pânico, que é um instrumento mesmo, um quadrado assim, e que tem um botão e que, se o agressor aproximar e a vítima ver, né, se sentir em perigo, ela pode apertar esse botão que também manda o sinal, inclusive já referenciado para o CIOSP, e a viatura vai ao encontro dela. A mais próxima vai ao encontro. Vai ao encontro dela. E esse aparelho do botão, ele se comunica com a tornozeleira do agressor. No caso, o agressor tem que estar usando a tornozeleira. O SOS, o aplicativo, já é só para a mulher. Entendi. Olha só, para irmos para o intervalo comercial, só para atualizar você, as informações que a gente tem aqui da Secretaria, do órgão que é a Delegacia Polícia Judiciária Civil, para ser mais exato, PJC.
A questão das medidas protetivas, né? No ano passado, 2021, de acordo com a PJC, 15.434. 15.434. E só até agora, em 2022, até o fechamento desses dados aqui, da Polícia Judiciária Civil, só em 2022 já houve 2.047. 2.047. Elevado para se tratar que estamos ainda no mês de março, né? 2.047 medidas protetivas no geral, ajuizadas, não é? Conforme a PJC. A gente fala mais sobre isso daqui a pouquinho, após o intervalo comercial, um instante só. Pois bem, a gente retoma aqui a entrevista, é o último bloco do programa de hoje e o último bloco do programa na semana, não é? Eu estava falando aqui dos números da PJC no bloco anterior, né? Eu falei só da questão das medidas protetivas. Aí tem aqui acionamento do botão do pânico 123, isso passado até de 23 de junho de 21 a 23 de fevereiro de 22. Então tem essa informação aí do botão do pânico 123, 60 medidas protetivas online, que a Emirela fez menção inclusive aqui, e o botão do pânico com relação aos julgados, 2.570, e acionamento por dia, né, da semana, domingo é o período com mais incidência aí, mais acionamentos, solicitações aí do botão do pânico, de acordo com esses dados divulgados pela PJC. Lorenbeck, por favor, abra o bloco de perguntas aqui à nossa convidada. Coordenadora, eu me lembro muito bem que eu fiz uma pergunta à senhora quando a senhora esteve aqui da última vez, e eu vou repeti-la. Porque ela não respondeu a contento? Não, é que recentemente, 2 ou 3 dias, eu assisti a um vídeo, não sei dizer para a senhora se esse vídeo foi editado ou não sei dizer, mas ele correu nas redes sociais, o vídeo mostrando o encontro de uma mulher com um ex-apresentador de televisão. E nesse encontro, tu colocou o vídeo por inteiro, nada de agressão aconteceu, embora ele tinha sido acusado de ter agredido aquela mulher. Eu não sei se a senhora chegou de ver esse vídeo. E aí a minha pergunta, que é a mesma anterior. Quando é um caso de que a mulher, ela fingiu que estava sendo agredida, quando é um caso que a mulher simplesmente criou todo um cenário, que de fato aquele cenário foi criado, foi falsificado, não existe aquele cenário, mas ela de fato construiu todo aquele cenário, o que acontece para uma mulher que tenha feito isso? E qual é o número que ocorre ou que foi registrado pela Patrulha Maria da Penha nesses casos? Qual foi o número, qual é o índice percentual desses casos? Professor, excelente pergunta, mesmo sendo repetida. Uma situação aí que está bem clara, né, que foi algo elaborado, e aí inclusive o apresentador fez prova disso, né? Ela vai responder por calúnia, né, pelo crime previsto no Código Penal brasileiro. Da mesma forma que os homens, os agressores, respondem pelos crimes do Código Penal brasileiro, né? Com relação a números, né, a nossa realidade que não só de pesquisas, mas eu não tenho esses números para apresentar para o senhor aqui no momento, né? Mas enfim, o que nós acompanhamos, essa é algo assim que acontece muito pouco, é muito difícil dizer, pegar um caso em que a mulher simulou. A maioria dos casos, de fato, as mulheres são vítimas de violência, são vítimas de agressões físicas, de violência psicológica, patrimonial, sexual, constantemente. Essa é a realidade do Brasil, entendeu? Então, assim, o percentual é muito pequeno. E quando acontece, fazendo a prova, ela vai responder, né?
Na patrulha, nós não recebemos nenhum caso que configurasse nessa natureza de calúnia. Não temos nenhum caso. Todas elas já vêm de um longo processo de violência. Nós temos acolhidas que passou 20 anos sofrendo violência doméstica. Algumas que demoraram, inclusive, para perceber que estavam mergulhadas na violência, entendeu? E aí, a partir, inclusive, desse trabalho que nós fazemos de divulgação, inclusive com a ajuda da imprensa, com os trabalhos de prevenção que nós temos feito, tem encorajado, né, essas mulheres a denunciar, inclusive encorajado no sentido de confiar no serviço que as instituições públicas estão disponibilizando para elas poderem sair desse ciclo de violência, né? Então, assim, a realidade nossa, infelizmente, é que a mulher brasileira, ela sofre muito violência doméstica. Eu tô por fora desse mundo mundo do showbiz. Quem que é o apresentador mesmo? É um ex-apresentador, não é mais apresentador. Não é mais, né? Eu tô por fora dessa fofoca. Eu acho que a Tenente deve ter assistido esse vídeo também. Eu não né? cheguei a ver o vídeo, mas eu vi a chamada, né? E eu também não conheço, eu sei só que foi citado como ex-apresentador. Ah, eu sei quem é. Agora caiu a ficha aqui, que é um ex-colega nosso, inclusive. Não vou falar o nome também, não. Mas não representa a realidade. Não representa e não me representa também. Eu acho que toda e qualquer violência tem que ser condenada. Por falar nessas situações assim, eu falei aqui no intervalo, falei que não ia tocar no assunto, mas vou tocar. Como que faz quando tem um vizinho que percebe que o casal do lado tem práticas de namorar muito assim, fora do normal, e que acaba fazendo muito barulho, aquele sadomasoquismo, compreende? Eu estou falando muito sério, porque isso acontece muito. E o que a pessoa deve fazer? Porque às vezes pensa que está namorando em tom mais alto, mas não está namorando, está tendo uma agressão ali. Ou vice-versa também. Qual que é a orientação? Eu tenho vontade de rir, mas é uma coisa que acontece sempre. A gente nunca sabe onde que é uma coisa, o que a pessoa deve fazer. Bom. Já que não pode, o conselho é meter a colher, né? Se acontece sempre, pelo menos a gente não tem frequência de atendimento de ocorrência de casal. Isso não está acontecendo, né? Nos números não aparece. Com frequência, não. Não tem, né, falar assim que acontece bastante, que a polícia militar atende ocorrência que pareceu ser violência doméstica, na verdade era um namoro mais quente, né? Mais acalorado. Não temos relatos de ocorrer isso com frequência, mas na dúvida, né? Além que... Na dúvida... Liga 190. Ah, bom. Na dúvida... Liga 190. Denuncie, né? Denuncie. Você vai estar... Enfim, você pode estar, mas pode também estar salvando alguma mulher, né? Alguma situação, ou evitando uma agressão mais séria. E agressão por agressão, até a verbal, ela é condenável. Então tem que denunciar, sim. Tem mais números nessa sua planilha aí, que o programa está terminando, eu gostaria que, se tiver alguma informação relevante, que você pudesse passar. Da atuação da Patrulha Maria da Penha, né, no ano de 2021, você até citou aí que foram expedidas 15.444 medidas protetivas, né? Nós recebemos 7.612 medidas protetivas para serem fiscalizadas, né? Praticamente metade desse número, né? E foram acolhidas mais de 3.000 mulheres. E desse número todo de mais de 3.000 mulheres, nenhuma delas foram vítimas de feminicídio enquanto acolhidas da Patrulha Maria da Penha. E desse total de 7.612 medidas protetivas recebidas para serem fiscalizadas, apenas 110 foram descumpridas. Ou seja, a gente conseguiu potencializar o efetivo cumprimento dessas medidas protetivas de urgência em 99% dos casos que nós acompanhamos. Para a gente é um número extremamente satisfatório, principalmente o fato de não ter ocorrido feminicídio entre as mulheres acolhidas pela patrulha. Isso é muito importante, né? Quer dizer, se evitou eu vou voltar a frisar aqui os números, tá? Ela falou aqui, a Tenente Coronel Emília, ela falou que o 190 no caso é para quando está acontecendo, é o flagrante. Aquele socorro imediato. O socorro imediato. Agora tem o 197, você vê inclusive aí na sua tela, 197 e o 181. Esses
são as denúncias propriamente, né, Tenente Coronel? Aquela ligação, olha, constantemente ouço barulhos estranhos que sugerem ser violência doméstica no meu vizinho, né? Ou, enfim, uma outra situação que alguém presencie com frequência e queira, né, ajudar sem necessariamente interferir, né, diretamente, pode usar o 197 e o 181. Lorenberg. Eu vou pegar aquela resposta da pergunta anterior, que a senhora citou números, falou de 3.177 mulheres acolhidas, 7.612 medidas protetivas, das quais houve aí um descumprimento de 110 casos. Mas eu vou acrescentar um outro item aqui. Houve uma reincidência da violência doméstica e familiar em 123 casos. Se eu pegar esses dois dados, do descumprimento de 110 casos e a reincidência de 123 casos, quando se faz um balanço do trabalho feito em 2021, esses dois itens não pesam como pontos negativos ou não? O nosso ideal é que o número fosse zero, né? Que a gente não tivesse conseguido garantir aí o cumprimento de todas as medidas protetivas e que não tivesse ocorrido nenhuma reincidência de violência doméstica entre as acolhidas. Mas é como eu falei, nós temos aí mais um elemento nesse processo do trabalho, não só da patrulha, mas de todas as instituições, que é o agressor, que é o homem, o autor de violência doméstica. E por mais que a gente desenvolva políticas, que a gente atue com ele, inclusive, né, com grupos de reflexão que promova, né, uma reeducação nesse homem, ainda assim a gente não consegue ter 100%, né, mesmo porque é um elemento, uma pessoa, do que ele pode vir a fazer. Então, e aí é nesses casos que a gente acredita que entra esses 123 e esses 110 casos de descumprimento de medida protetiva de urgência. Eu vou encerrar perguntando o seguinte, a gente falou bastante do feminicídio aqui e, bom, o 15º Anuário Brasileiro de Segurança Pública, que foi divulgado lá no ano passado pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, apontou que o estado de Mato Grosso tem a maior taxa de feminicídio, ou na ocasião tinha pelo menos, de todos os homicídios de mulheres registrados no estado, quase 60% são classificados como feminicídios. Você acha que de lá para cá está reduzindo, está sentindo uma redução nisso? Sim, os próprios números, né, mostraram que teve uma redução de 31%. Né? Essa questão também desse número significativo, a gente pode dizer também que seja pela organização do nosso estado com relação à apuração dos crimes de feminicídio, né? Porque o sistema que a Polícia Judiciária usa para classificar o feminicídio é depois de encerrado a investigação. É algo que dá segurança com relação à certeza do fato ter sido feminicídio, coisa que não acontece em outros estados. Então, essas informações extremamente monitoradas, bem controladas, acaba trazendo uma segurança nesses números, na informação desses números, e aí acaba se destacando, né? Não necessariamente tem estados que não têm esse controle. Então aí acaba que o estado de Mato Grosso desponta, mas é por conta desse controle que nós temos. Ok, a gente tem que cumprir aqui o horário de rede. Eu queria continuar conversando sobre esses temas aí, que são muito importantes, relevantes, mas não temos tempo não. Agradecer somente aqui a nossa querida Tenente Coronel da Polícia Militar, Emirela Perpétua Souza Martins. Muito obrigado por ter vindo aqui, viu? Mais uma vez, pelos esclarecimentos, pelas informações. Esse espaço aqui, a gente faz questão de dizer, está sempre aberto a postos para bem informar e trazer esse tipo de esclarecimento aqui. Muito obrigado por ter vindo. Eu que agradeço, em nome da Polícia Militar. Estamos sempre à disposição, trazer as informações para os ouvintes, para as pessoas que acompanham e fazer a nossa prestação de conta, como eu falei. Nós fazemos questão de informar, inclusive por ser um caminho, um meio para a gente vencer a violência. Então a gente está perpetuamente a postos para bem informar. Se você me entende, a nossa querida Tenente Coronel. Né?
Nuremberg até segunda, né, bicho? Até segunda. Segunda-feira a gente vai entrevistar aqui o deputado federal José Medeiros, do Podemos. Começar a semana com política aqui a partir das 7h30 da noite. Bom fim de semana, se cuida. Fica bem, fica com Deus também.